Vamos abrir a palavra de Deus, amados, no Evangelho que João escreveu, no capítulo 21, a partir do versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim, amados, em João capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se muito por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus amados irmãos, eu estava assistindo um documentário no History Channel sobre restauração de obras de arte. Restauração de quadros, de pinturas. E o que me chamou muita atenção é a habilidade, a capacidade daqueles restauradores. Usando instrumentos, eles tinham que ter todo o cuidado para não, na tentativa de restaurar a obra de arte, não virem a colocar a perder. E muitas vezes levavam anos para restaurar uma obra. Tamanha teria que ser a meticulosidade, a habilidade daqueles para restaurar uma obra de arte. Quando eu assisti esse documentário, me veio à memória imediatamente sobre aquele que restaura vidas. Aquele que tem uma habilidade sem igual de invadir a alma humana, de invadir os recônditos do coração humano, para restaurar os que estão caídos, para levantar os abatidos, para erguer os que foram destruídos. A propósito, uma das profecias de Isaías acerca dele diz que ele seria aquele que não iria quebrar a cana trilhada, nem apagar o pavio que fumega. Jesus Cristo veio para restaurar vidas. Ele foi quem disse, quando foi dado o livro do profeta Isaías, na sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado, ele lendo aquele texto, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, a restaurar os oprimidos, a libertar os cativos, a anunciar um ano aceitável do Senhor. Portanto, meus amados, a igreja, ela precisa ser um lugar de restauração. Porque nela está aquele que restaura. A igreja precisa ser o lugar onde os caídos são erguidos, onde os destruídos são restaurados, onde os abatidos são curados. Porque Jesus está no meio dela e é Senhor dela. E é esta obra maior que Ele faz na vida de uma igreja, é quando ela é uma comunidade de restauração. E sabe, amados irmãos, nesse texto que eu acabei de ler para vocês, nós temos aqui
a restauração de um ministério, a restauração de um pastor, a restauração de um líder, que depois de Judas Iscariotes, foi aquele que mais caiu de maneira vergonhosa. Nós sabemos da história. Quem não conhece a história de Pedro? Não precisa ser muito conhecedor da Bíblia para saber que uma das coisas, uma das tristes histórias, um dos momentos mais negros na vida deste líder, foi que ele negou Jesus 3 vezes. E uma das vezes ele nega jurando que não conhecia o Senhor. Ele foi aquele que jogou para cima, que chutou o pau da barraca, que abriu mão do seu compromisso de amor. Porque, amados irmãos, Pedro foi um dos que pertenciam ao círculo mais íntimo dos relacionamentos de Jesus no colégio apostólico. Era ele, Tiago e João. Pedro foi testemunha ocular daquele momento em que Jesus Cristo andou sobre as águas em meio a um mar bravio. Ele entrou com Tiago e João no quarto da filha de Jairo e viu quando Jesus disse com autoridade diante daquela jovem, daquela adolescente que estava morta: menina, eu te mando, levanta-te. Ele foi testemunha ocular daquele momento em que Jesus Cristo chega e Lázaro está 4 dias sepultado. E aí Jesus Cristo com autoridade diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro sai vivo. Ele foi testemunha ocular daquele momento em que Jesus leva também Tiago e João com ele até o Monte Tabor e se transfigura. E as vestes do Senhor se tornam brancos e uma nuvem de glória aparece. E Elias e Moisés vêm falar acerca do reino com Jesus. Ele viu quando Jesus Cristo cuspiu na terra, fez lodo e ungiu os olhos de um cego de nascença, mandando lavar-se no tanque de Siloé. E aquele homem voltou vendo pelo poder do Senhor. Ele foi testemunha naquele momento em que Jesus, passando em Jericó, ouviu o clamor de um cego, filho de Timeu, e mandou chamar, perguntando: o que queres que te faça? E ele disse: eu quero voltar a ver. E Jesus, com autoridade e poder, disse: vê, a tua fé te salvou. Ele foi testemunha naquele momento em que na sua própria casa, quando ele hospedou Jesus, 4 homens levaram um paralítico para que Jesus curasse. E Jesus, olhando para ele, disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam ali, os religiosos que ali estavam, começaram a dizer no coração: quem é este que blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse para eles: qual é mais fácil, dizer a este homem: os teus pecados estão perdoados, ou mandá-lo levantar e andar? Para que vocês saibam, disse Jesus, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Disse ao paralítico: levanta-te e anda. E ele andou diante de todos. Ele foi testemunha daquele momento em que Jesus Cristo tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amados, Pedro tinha recebido muito para negar, mas negou. Sabe, meus amados, vou ser muito sincero com vocês. Eu não sei se nós escolheríamos Pedro para pregar o sermão de Pentecostes. Eu não sei. Eu não tenho certeza se nós seríamos capazes de dizer: Pedro, quem vai pregar hoje o sermão vai ser você. Eu fico imaginando se entre aquelas pessoas que ali estavam, aquela multidão, não estaria aquela escrava que viu Pedro negar Jesus. Não estariam as pessoas
pessoas que o viram e viram ele negar Jesus. Mas, amados, Jesus Cristo é muito diferente de nós. Ele é aquele que acredita nos desacreditados. Ele é aquele que investe nos que não querem, ninguém quer investir. Ele é aquele que escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Ele é o Deus da restauração. E Pedro, aqui, na companhia de outros discípulos, ele está vivendo aquele momento em que ele mesmo não acredita nele. Ele mesmo não acredita que vai voltar ao ministério. Tanto que ele tenta voltar ao seu antigo ofício, a sua antiga profissão, que é pescar. E ele é tão líder que até nisso ele influencia. Porque quando ele disse, eu vou pescar, os outros que estavam com ele disseram, vamos também com você. O pior é que ele passa uma noite inteira pescando e nada apanha. E eles estão a cerca de 150 metros da praia, quando aparece um jovem lá na praia. E o jovem pergunta, vocês têm aí alguma coisa para comer? E aí eles respondem, Senhor, nós passamos a noite toda sem pegar nada. E aí o jovem disse, lancem a rede no lado direito. E quando eles lançaram a rede estava cheia de 153 peixes grandes. E aí João, o apóstolo, o escritor do evangelho, o discípulo amado, quando viu aquelas redes cheias de peixe, a sua mente voltou ao tempo há 3 anos atrás. Quando Jesus chegou nesse mesmo lago, e depois de ter ensinado, disse para Simão e seus sócios, vão a alto mar e pesquem. Eles disseram, Senhor, nós passamos a noite toda sem nada pescar, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E quando eles puxaram a rede, quase que o barco afundava, tamanha era a quantidade de peixe. E aí Simão, tomado de um sentimento da glória de Deus na pessoa de Jesus, disse para Jesus, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou pecador. E aí Jesus disse, não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. E chamou Simão para o ministério. E começou a glória, começou o andar de Simão com Jesus, vendo a manifestação do poder de Deus, expulsando o demônio, pregando o evangelho. Mas Simão estava arruinado, quebrado, desacreditado. E aí quando João puxou, lembrou que há 3 anos ele viu algo parecido. E foi logo dizendo para Simão, é o Senhor Jesus, Simão. E Simão, do jeito que estava, pulou na água e nadou até onde eles chegaram na praia. Encontraram lá um fogo aceso, encontraram o peixe assando, encontraram o pão. E começou a refeição da restauração da vida de Simão. E quando eles fizeram um silêncio, Jesus quebrou o silêncio e fez uma pergunta perscrutadora a Simão. Ele olhou para Simão e perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Sabe, amados, nesse trecho nós temos algumas verdades sobre como Jesus restaura a nossa vida. Em primeiro lugar, amados, antes de Jesus nos restaurar ao serviço, Ele precisa nos restaurar o relacionamento. Eu quero lhe dizer, irmãos, que antes de Jesus restaurar o meu ministério, eu preciso que Ele restaure o meu relacionamento com Ele. Antes de Jesus entregar as ovelhas a Pedro, Ele precisava fazer algo.
algo antes. Porque afinal de contas, irmãos, nós não somos para Jesus aquilo que produzimos. Nós não temos valor para Ele porque somos produtores do reino, funcionários da seção celestial, da empresa da glória. O nosso valor está no relacionamento, está naquilo que nos une a Ele. É por isso que antes de confiar suas ovelhas a Simão, antes de devolver a Simão o ministério, Jesus fez uma pergunta que foi esta: Simão, filho de João, você me ama? Nós estamos vivendo um momento muito utilitarista em todos os aspectos da vida, até cristã, em que nós somos avaliados por aquilo que produzimos. Se produzimos, servimos. Se não produzimos, não somos úteis. Mas Jesus Cristo, Ele está muito preocupado com o que é essencial no nosso relacionamento com Ele, que é o amor. Antes dele restaurar o que você faz ou fazia na igreja, Ele precisa restaurar o meu relacionamento com Ele, porque foi Ele quem disse: toda vara que estiver em mim, essa dá frutos. Vai ser algo natural dar frutos, se eu estiver nesse relacionamento. E eu entendi isso um pouco, há alguns anos, no início do meu ministério, há 28 anos. Eu estava numa Assembleia de Deus na época. E eu estava expondo a palavra para os pastores, o pastor do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Túlio Barros. E o pastor Túlio contou um testemunho que marcou a minha vida, eu nunca mais esqueci. Ele contou que quando era pastor de uma pequena igreja no interior do Rio de Janeiro, alguns membros da igreja não estavam gostando do seu ministério, estavam desgostosos e resolveram reter os dízimos. Resolveram não entregar os dízimos, reter, para assim fazerem com que o pastor passasse necessidade, já que o pastor Túlio dependia do ministério, do altar para viver. E com isso o pastor Túlio há muito tempo que não sabia o que era comer carne no almoço, na janta. Tinha o básico, mas aquilo no Nordeste que nós chamamos a mistura, ele não tinha. E um dia ele ia receber no domingo um missionário para pregar na sua igreja. Ele ia hospedar esse missionário. E ele estava profundamente constrangido de não ter carne para oferecer no almoço. E aí ele passou por cima do constrangimento e pegou a mocinha que ajudava a casa dele lá e escreveu um bilhete para um irmão membro da igreja que tinha um frigorífico, para o irmão vender um frango, para a noite no ofertório ele pagar o frango. E aí quando o irmão recebeu aquele recado daquela jovem, escrito pelo pastor Túlio, disse, foi logo dizendo a jovem: olha, vai dizer ao pastor que aqui no meu estabelecimento comercial eu não vendo fiado nem para pastor nem para ninguém. A jovem ficou sem saber como dizer isso, mas teve que dizer ao pastor Túlio isso. Quando ela chegou, que disse para o pastor Túlio aquelas palavras do membro da igreja, o pastor Túlio ficou triste, mas ele ia receber um missionário na sua casa. Ele esqueceu um pouco e disse: olha, filha, vou escrever outro bilhete e vá ali no frigorífico daquele senhor ali na esquina da nossa rua, que não era evangélico. E quando ela chegou com aquele recado que aquele homem leu, ele disse: como é que é? O pastor está comendo puro, um homem que prega a palavra de Deus, que anuncia o evangelho. Não, eu não vou vender fiado, eu vou dar. Diga ao pastor Túlio que ele não vai comer puro mais nunca. Vou dar tudo que ele precisar a partir de hoje. E a jovem chegou com as mãos cheias lá de carne, de frango. O pastor Túlio, ele ficou feliz, irmãos, com aquilo. Mas de repente
bateu no coração do pastor Túlio uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza. Ele abriu assim a janela, olhou para o céu que estava sem nuvens, um céu azul, e disse para Jesus em alta voz: Jesus, eu vou ser muito sincero com o Senhor. Eu não sei se eu terminarei os meus dias como pastor. Vou ser muito sincero. Porque uma pessoa a quem eu dou minha vida, prego, ensino, pastoreio, me nega, me é insensível. Uma ovelha minha, Senhor. Enquanto um homem que nem te conhece, e nem me conhece, é mais sensível à minha dor, minha luta, do que esta pessoa. Jesus, eu não sei se eu terminarei a minha vida como pastor. Quando ele dizia isso, com as lágrimas na face, ele ouviu uma voz, e a voz dizia: Túlio, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque se nós não amarmos Jesus, não vamos aguentar apacentar ovelhas. A pergunta que o Senhor faz na nossa restauração é essa: você me ama? Você me ama? Você só vai aguentar, suportar, se envolver, se você amar. Casal de missionários idosos voltou do campo, depois de ter gasto sua vida toda no campo. Foi até esquecido pela família. Quando chegaram no aeroporto, só tinha um jovem do abrigo, do asilo de idosos missionários da missão, para pegá-lo e levá-lo para o abrigo. Chegava um político com bandas, multidões, cartazes estendidos, e aquele servo de Deus se viu esquecido. Ficou triste. A esposa perguntou: o que foi, filho? Por que você está triste? Ele disse: filha, nós passamos a vida pregando o evangelho e fomos esquecidos por todos. Estamos terminando nossos dias abandonados. Vamos ficar num abrigo. Aquela mulher sábia ficou calada, entregou a coisa para Jesus, o caso ao Senhor, não discutiu. Quando ela chegou lá no abrigo, ela colocou as malas e disse: filho, fica aí a sós, que eu vou conhecer aqui as dependências do abrigo. E deixou aquele servo do Senhor sozinho com Jesus. Quando ela voltou, ele estava em lágrimas, chorando. E aí ela perguntou: meu filho, Jesus falou alguma coisa com você? Ele disse: falou. E o que foi que ele falou, filho? Aí ele disse: minha filha, Jesus disse assim: meu filho, você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Quando chegar, filho, vai ter banquete.
Você me ama? Porque se não houver uma resposta a essa pergunta, nós não iremos suportar. Perguntaram a Ricardo Agreste: você pensa deixar o ministério alguma vez? Já pensou? Ele disse 7 vezes durante o dia. Quem é que não pensa em deixar? Quem é que não chega muitas vezes sem força? Às vezes tendo que subir no púlpito, ou liderar um ministério, e a gente está numa luta. Eu quase que não vinha para aqui, irmãos. Mandei até um WhatsApp para a pessoa que me convidou. Deu um derrame ontem no olho, nos olhos meus aqui. Estou uma luta. Mas Jesus, mas eu vou. E eu estava já desistindo quando um servo de Deus ligou para mim aqui. Pastor, vem. Eu disse, vou. Vou. Porque, irmãos, ou a gente ama Jesus, ou não vem nem para a festa de aniversário de igreja. Está tudo bonito, organizado, mas Deus sabe as angústias, as lutas. Deus sabe as tribulações que cada um chegou aqui. E aí vem a pergunta: filho, você me ama? Leonardo, como é o nome do teu pai, Léo? Ademar. Leonardo, filho de Ademar, você me ama? Como é teu nome, servo? Como é o nome do teu pai? Edson, filho de José, você me ama? Como é o seu nome, minha irmã? Nome do seu pai? Nádia, filha de Gilberto, você me ama? A igreja, Jesus está aqui nesta noite para restaurar a nossa vida. E Ele está muito mais preocupado em restaurar o nosso relacionamento, porque disso aí depende a graça e a glória de Deus na nossa vida. Foi por isso que depois dessa restauração, este homem se levanta cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes e prega uma mensagem onde depois quase 3.000 pessoas confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, irmãos, todo mundo aqui tem razão e motivos para deixar a igreja. Eu tenho um motivo para deixar de ser pastor. E os membros da minha igreja têm motivo de deixarem de ser membros da minha igreja porque eu sou pastor dela. Quem é que não tem motivo aqui de deixar? Basta você entrar na cozinha da igreja. Mas a pergunta que Jesus Cristo faz a você é: você me ama? Porque se você me amar, eu vou entregar as minhas ovelhas para você apacentar. Levante, fique em pé. Como é seu nome, minha irmã? Denise, filha de Edomilson. Denise, filha de Edomilson. Pergunta o Senhor Jesus: você me ama?
Assim, eu estou tão decepcionada com a igreja. Se eu pudesse, eu só não vou para o mundo porque eu sei o que é que tem lá. Quem é que não se decepciona com a igreja? Mas aí o Senhor da igreja diz: filho, vem cá. Você me ama. Amo, Jesus. Aguenta isso, vai, por mim. Por amor a mim. Eu mereço. Eu mereço, filho. Eu dei a minha vida por você, entreguei minha vida por você. Eu mereço. Por amor a mim, você faz. Faço, Jesus. Eu vou aguentar o irmão batizado no limão. Vou suportá-lo. Porque eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Levante sua mão ao céu. Aneremaço de calabacho de anterebalei cacho briante. Oh, rimantre faço de provanag. Alerei cachori provanag. Igreja, o Senhor nos pergunta: igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Oh Deus. Aleluia. Há uma presença graciosa de Deus neste lugar. Há uma presença de Jesus neste lugar. Aleluia, aleluia. Há uma presença neste lugar. Oh, há uma presença neste lugar. Há uma presença neste lugar. Amém. Você pode sentar. É uma pergunta simples. Jesus não está perguntando: você vai ler 10 capítulos da Bíblia por dia, orar 3 horas de joelho, jejuar 7 vezes. Ele não está preocupado com a sua performance. Ele quer seu relacionamento. Você me ama? Que Deus abençoe. Vou pedir permissão, pastor, para sair, que eu vou voltar a uma cerimônia de casamento. E assim a gente vai. Até Jesus nos chamar. Não cheguei em casa ainda. Quando chegar em casa eu descanso. Aleluia. Deus abençoe vocês, amados, grandemente.